desculpa, viu? Antes de começar a gravação, a correria, que a diretora da minha creche ligou para mim, ligou no fixo. Aí eu tive que atender, né? Perdoe-me, viu? Mas já tô aqui, vou respirar. E vamos lá. Como é que você está, Neide? Tá bem? A família tá bem? Graças a Deus, estamos bem, um pouco entediada, né? A quarentena deixa você um pouco entediada, mas estamos bem. Saúde, graças a Deus, principalmente. Na proteção divina, graças a Deus. Também. Tudo na Proteção paz. divina. Correndo assim, né? Correndo com a campanha. Também eu estava falando com a diretora, né, que chama Carmélia. Eu falei, Carmélia, cada dia eu deixo algo para fazer em casa, para ter o que fazer, né? Porque é verdade. chega um momento que você fica entediada, né? Porque gente que tem uma vida tão ativa, né? A gente sai, a gente, né, passeia e vai e volta, vai até na casa da vizinha, para alguma coisa. Hoje, realmente, você não pode aproximar nem da vizinha. Então, né? Tá punk. Mas o chato é que eu penso assim, tem muita gente ainda. Se você pega aqui o meu pedaço aqui, que você conhece, esse pedacinho que vai para Santa Efigênia, parece que não teve feriado. As pessoas não ficam em casa. Entendeu? Isso que me incomoda, né? Porque as pessoas não se tocaram ainda a gravidade, né? Do quanto é grave. Porque talvez não seja... por enquanto está distante, mas e quando chega para perto? Uma pessoa que você conhece? Eu tive uma prima que recentemente ela pegou Covid. E graças a Deus foi leve, né? Mas ela ficou internada uns 3 dias. E ela tá com problemas psicológicos muito grandes, porque enquanto ela estava no hospital, ela viu que o pessoal que chegava faltando ar, logo em seguida morria. Assim, ela ficou muito traumatizada e até ela tá passando no psiquiatra, né? Porque ela ficou com trauma. Só esses 3 dias, né? Ela ficou com trauma. Ela tá bem mal. Que nós, seres humanos, a gente parece com respeito às pessoas todos, mas assim que só se preocupa ou se leva as coisas a sério quando acontece bem perto, né, de nós. Se não acontecer, a gente acha que é igual filme, né? Está distante. Depois da montanha. E é uma lição. Mas então, vamos lá. Vamos lá. Eu estou recebendo, tem a alegria. Ai, que gostoso, gente. Eu fico toda pra cima de receber no canal, nesse humilde canal do YouTube, Neide Dias, professora. Mas antes de eu falar que ela é professora, eu quero falar que ela é uma mulher maravilhosa, inteligente, minha irmã de signo, geminiana. Perigosa. Adora ler. Adora ler. E agora sim, professora bem conscientizada, bem consciente, não ofendendo os outros, não quero dizer isso, mas que vive, né, que respira, que pensa, que faz reflexões a respeito do momento do nosso Brasil e do momento da nossa educação. Neide, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e como você está vendo a nossa educação estadual, municipal, Brasil. Como você vê? O que você está pensando aí? Vamos lá. Antes, eu quero agradecer o convite. Estou muito honrada por estar no seu canal. Estou com saudade de a gente ir aos teatros da vida, às peças da vida. Que falta que faz. Que falta. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu tenho que me acostumar com ser entrevistada. Bom, eu estou há 8 anos, né? E fone, viu? Desculpa, mas vai lá. Eu estou há 8 anos na educação e eu tenho aprendido. Engraçado, né? Quando você está o professor, ele vai para ensinar e eu tive uma outra visão.
eu estou aprendendo. Por quê? Aprender a ser mais humana, porque eu dou aula para periferia, dou aula para o gueto, né? E aí quando você dá, ali, a escola é um retrato, ela é uma porção da sociedade que nós vivemos. Então, ali você vê de tudo, você vê os problemas muito nítidos familiares, você vê a defasagem a qual o aluno tende a aprender, aqueles que querem lutar, que querem sair daquilo. Você tem um retrato de tudo um pouco. Quando começam os preconceitos, quando começam os bullying, quando começa... Então, não é só a questão da aprendizagem, é uma questão de sociedade, é uma questão de se familiarizar com tudo, porque eu já ouvi dizer que... Eu sou professora de português, né? Já ouvi dizer que professor de português só poderia entrar em aula para dar sua aula, seu conteúdo e sair. Eu não sou assim. Eu dou, claro, né, o conteúdo ele é super importante, mas tem fatos em sala de aula que você tem que deixar aquilo lá e ir no mundo deles, tentar entendê-los, né? Então, isso é um aprendizado muito grande para mim. Eu tenho aprendido muito, eu tenho aprendido a ser melhor, eu tenho aprendido a ser mais humana com isso. Porque assim, Neide, você fala da periferia, né? Você falou e com muita propriedade, mas eu também conheço porque nasci numa periferia, estudei, né? Frequentei as escolas, né? Nessa periferia, na Zona Leste, lá no Ermelino Matarazzo. Será que é porque talvez eu estou sendo muito... A pessoa fala que eu sou antiga, né? Será que é por causa da evolução, da modernidade? Parece que antes, mesmo eu estudando na escola da periferia, e era pessoas assim, todo mundo ali junto, mas não era... Parece que os apelos, os confrontos, sei lá, não eram tão nítido, não sei, agora tão forte como agora, não sei. Às vezes eu assisto algumas reportagens a respeito de alunos, professores, e assim, sabe, eu fico no quem está certo. Não é que nessa hora que está certo ou está errado, mas entendeu? Parece para mim, parece uma visão, mesmo hoje trabalhando como educadora numa creche, mas com crianças pequenininhas, parece que algo se perdeu, não sei, estou errada? Estou errada? Então, a gente tem que Viva. estar consciente primeiro de que essa geração é muito diferente da nossa. Ela é a geração Z. É uma geração em que tem a tecnologia, mas o pessoal da periferia não tem essa tecnologia toda. É ilusão dizer que os jovens de hoje não são todos os jovens que estão mergulhados na tecnologia, mas Ah, não. eles têm uma outra fase, uma outra maneira. A, a criação que nós tivemos foi uma criação em que tinha presente, ou a maioria, tinha a mãe presente, porque a mãe quase não trabalhava fora, quase. Ou se Sim, sim. trabalhava, É. ou se trabalhava, trabalhava perto e tal. Ou tinha alguém realmente cuidando e tal. Hoje não, hoje as crianças não ou estão desde pequenas na creche, ou estão em casa e não tem a supervisão dos pais, né? Ou também os pais que é de uma geração após a nossa são de outra forma, eles criam os filhos de outra forma, com mais liberdade, com mais com pouca responsabilidade, sabe? Então isso reflete na escola. E aí vem os embates, porque você fala para eles de uma forma para que eles sejam responsáveis, mas em casa não tem essa pessoa que diga a mesma coisa. Então fica esse embate. É bem, bem, E bem eu sempre digo pensado. Você antes, fez eu... É verdade. Tipo, eu fui criada, minha mãe saía para trabalhar e eu fui criada e ficava em casa com a minha avó, né? Então, são então sempre realidades. tinha alguém supervisionando, Sim, né? sim. E ó, veja bem, a nossa geração, nossas mães diziam assim, olha, se você for para a escola e você aprontar, você vai apanhar aqui, assim, não
estimulando a Sim, violência, sim, sim. a forma que era antes, né? Só que você ficava com medo, porque você sabia que teria uma repreensão. Hoje não, hoje se você fala, os pais vão atrás dos professores, os professores que estão errados, porque os filhos não podem ser intocáveis, não pode dar bronca, não pode. Então, é questão de geração, e é difícil, é muito difícil. Ou você compreende, o que o professor tem que ser hoje? Compreendê-los, a forma a qual eles convivem, para você, aos poucos, ganhá-los, né? O meu Então, eu não modo, sei se eu estou errado. Não sei se eu estou errada, você me corrige, por favor, né? Porque eu estou diante de uma pedagoga, por gentileza. imagina, Assim, então você fala de compreendê-los. Seria fazer um paralelo com aquilo que prega, que fala os métodos, ou o método a querer implantar do Paulo Freire, ou não tem uma coisa a ver com a outra? então, as pessoas confundem um pouco, né? O Paulo Freire, ele é tão massacrado porque ele é incompreendido por algumas pessoas. O Paulo Freire, ele fala da pedagogia da autonomia para que o aluno tenha autonomia no seu aprendizado. Uhum. Na verdade, o professor, não existe mais aquele professor detentor do conteúdo, ele passa. Hoje ele é, o que ele é? Ele é o intermediário, ele tem o conteúdo, mas ele não é mais que vai dizer, olha, eu sei e você aprende. Não. É como se desse a vara para pescar e diz, olha, vai lá e pesca, porque eu estou dando desculpa, dando todas as formas de você aprender. Só que, o que acontece? Onde há incompreensão? A incompreensão está de que esse aluno, ele não sabe que ele é protagonista e ele não sabe como ser autônomo, porque ele não aprendeu a ser autônomo em casa. A educação em casa, a educação na escola, ela reflete muito da educação que ele tem em casa. Não, Então, se ele tem vem de complemento, casa né? com as coisas comportamento, de que é ser autônomo é ser responsável. Se ele não tem essa responsabilidade, se ele não tem, diz assim, não, eu vou estudar porque eu quero crescer, porque eu acho que é o meio de eu avançar, ok, mas ele não tem isso. E mesmo porque, Shirley, as políticas públicas não ajudam esse aluno a pensar de forma maior, né? Porque são barrados. Por exemplo, o Enem agora. O Enem foi com muita luta para poder adiar o Enem, porque não tem Isso que eu possibilidade ia te com a falar. educação remota agora, com as aulas É, remotas, não tem essa. isso que eu ia te perguntar. Como você sentiu esse adiamento do Enem e esse processo agora por causa da pandemia em a educação, né, nesse reboliço, aulas virtuais, conteúdo, como é que você está sentindo nesse meio aí? Como é que tá? Como é que você está? Seus Então, amigos? o que, Traz que um a pouco gente da está nossa percebendo? realidade. Traz um pouco da sua Então, realidade, da o que a realidade de gente. vocês para nós aqui. É, comprovou-se que o professor é de suma importância em sala de aula, Com certeza. porque eles não têm essa autonomia de estudar. Então, nós levamos as atividades, mandamos as atividades, mas alguns têm retorno e outros não. Por quê? Porque não tem essa autonomia de estudo. O público, quando é ensino público, ele não tem essa. Os alunos de ensino público, desculpa, não tem essa autonomia de estudar, de dizer assim, eu vou estudar. E eles estão com muita dificuldade porque não tem o professor ali. Porque é tudo novo, tanto para eles quanto para nós, né? E nós estamos sofrendo bastante. Porque Geminiano fala bastante, né? E, Ixi, se a e eu gente estou sentindo. tivesse, se não tivesse essa pandemia, esse assunto nosso ia entrar para a noite. Então, eu gosto de sala de aula. Eu gosto muito de sala de aula porque eu gosto de ficar esse tete a tete com o aluno, que ele tem dúvida,
não é só passar atividade, porque o que está acontecendo? A gente passa a atividade, ele vem com retorno, mas você não tem mais aquilo. Eu mando o áudio, falo, então, queridos, façam assim, assim, assado, tá? Eu estou disponível. Só que não é a mesma coisa de estar olhando nos olhos deles e dizer, ver, olhar para a dúvida deles e falar, já sei onde que você está em dúvida, é isso. Então, todo o público, todo aluno de periferia, ele está muito prejudicado e desanimado, Sim, né? sim. Principalmente desanimado. Ele não tem condições de fazer o Enem. Não dá. Eu conheço, e hoje eu postei no meu Face, desculpa interromper, eu conheço famílias que têm um celular em casa, não tem internet na Sim, tem casa, isso também. só tem um celular, mães também que têm pouco conhecimento, e até uma amiga minha, fiquei conversando com ela, a gente fala, dó, mas sabe, sensibilizada, ela não consegue explicar ao filho, porque ela fala, Shirley, eu não estudei tanto assim, eu não sei explicar para ele, entendeu? Eu não consigo atingir. Então, Neide, é muito mais longo do que isso que a gente vê aí na mídia. E é muito fácil, É vai muito mais. mandar, mas é muito complexo, é muito mais profundo. Você está entendendo? Eu fico, nossa, fico ainda naquele Mas, veja movimento, só bem, adia, e o pessoal não queria adiar. Nossa, que chato, meu. pelo menos o Senado deu uma bola dentro, né? Sim, sim. Então, a pandemia, ela escancarou no Brasil muita coisa. As coisas Muita que coisa. estavam meio encobertas, né, passadas, está acontecendo isso, mas eu não vou ver isso. A pandemia deixou coisa muito escancarada. A desigualdade social, ela está muito, muito escancarada. E a primeira coisa que se vê nisso é na educação, porque dá para ver que não tem internet para todo mundo, não tem, a educação é extremamente diferente uma para outra. A forma, o trabalhador de periferia, ele precisa trabalhar, porque ele precisa ficar em casa, ele é muito suscetível à doença, porque se ele ficar em casa, como que ele vai trazer comida para casa se não trabalhar? Sim, sim, sim. Quer dizer, é muito, é muito degradante e muito a situação do Brasil. E para piorar, a gente está com uma crise política que não se via há um tempo, porque temos um governante, um chefe de Estado que acho que não sabe o que está fazendo lá, porque está fazendo uma É, coisa atrás, fazendo uma besteira atrás da outra, e o Brasil em chamas, né? Porque é uma pandemia que para um país continental é muito difícil de administrar, porque alguns lugares a pandemia não vai ser tanto, né? Porque tem leitos disponíveis, tem outros que não. Então isso vai ficar muito. Quem diria que o Amazonas ia ser pego nessa pandemia? E foi, porque assim, mas ó, é um estado. nenhum ser humano espera essa ninguém esperava uma pandemia, um problema, essas coisas. Sim, sim. Ninguém vai se programar isso. Mas aqui que falta para nós é o incentivo na saúde, incentivo na Sim, pesquisa, na educação. entendeu? É muito. Então, Na educação, pensa. então três patamares que deixou escancarado os problemas do Brasil: saúde, Sim, educação e ciência. sim, sim. Os três escancarados, assim, ó, precisamos disso. Mas estamos na luta porque o brasileiro não foge à luta, né? Nem professor também. Então vamos lá, já que você está falando de professor, vou te perguntar bem. Hoje a Neide faria que se formaria pedagoga? Queria ser? Continuaria sendo professora? Estudaria Continuaria. para se formar ser Continuaria. Continuaria. Parece louco, mas eu continuaria. Mas eu acho que eu iria para a história.
Eu iria para Gosto de história, porque eu tenho um sangue muito doce para ciências humanas. Eu tenho uma amiga lá da escola, a Leila, que fala assim: ah, não, você ainda vai vir para humanas. Se é de linguagens, mas você vai vir para humanas. E eu não sei, não, se eu ainda não vou migrar para humanas. Ah, que pena. Nosso tempinho está terminando. Eu te fazer umas perguntas aqui rapidinho. Será que dá tempo de você responder? Vai lá, rapidão. Vamos lá. Eu sou Vinícius de Moraes, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Lima Barreto. E você? Não tem Clarice Lispector? Ai! Ah, Olha, não tá aí, mas eu sou muito Clarice Lispector. Sou demais Clarice Lispector. Mas dentro desses, não sei se eu sou tão Raquel de Queiroz, não. Eu me identifico tanto com a Clarice que acho que os outros não. Bom, pode prosseguir. 5 minutos. Hoje comemorou esse mês de maio, né? Dia do profissional de letras e dia do pedagogo. O que você tem para falar para mim? Que Resume nós as duas. somos perseverança. 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 Ambos são perseverantes. Tá. Ô, Neide, obrigado pela participação. E agora você me diz, hoje é o dia Imagina, do abraço. Para quem você mandaria um abraço? Na literatura. Vamos Clarice Lispector de novo. Ai, que legal. Peguei você. Um abraço. Pegou mesmo. Um beijo, um abraço. Foi ótimo ter participado. Tá bom, eu Clarice agradeço. Lispector. Abraços claricianos. E eu quero deixar um abraço para você e muito obrigado por você ter vindo participar do canal, tá bom? E quando passar, vamos marcar um teatro, por favor. Se Deus quiser, se Deus quiser. E vamos continuar com esse papo sobre a educação, tá bom? Um beijo, meu amor. Tchau.